Então, pessoal, está começando mais um Na Garagem. Na Garagem? Não, Bitola. Top. Não é o programa de audiovisual? É. Então, o programa de audiovisual da TV Faesa é o Na Garagem. Na Garagem? O que esse cara tá falando? Você deve estar em outro universo, cara. Falando nisso, na nossa série de entrevistas especiais direto do set de Mar Negro, a Luana entrevistou o Coffin Souza, uma lenda do underground que já atuou e dirigiu diversos filmes, cara, entre eles a ficção Quadrantes. Então não sai daí que o Bitola tá começando. Bitola? Mas você tinha falado Na Garagem agora há pouco. Você tá me confundindo. Enfim, pra começar esse Bitola, primeiro a gente tem que explicar a teoria da física moderna. Cala essa boca, cara! Roda a vinheta. Fala galera, tá começando mais um Videomaker, de novo aqui do cenário do Mar Negro, e hoje a gente vai conversar com o Coffin Souza, que está atuando no Mar Negro, não é isso? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao Bitola. Coffin, você começou a escrever, dirigir seus curtas desde muito novo com o Bitola Super 8. Isso. Desde quando surgiu o seu interesse em fazer filme? Eu acho que a história é parecida com quase todos os realizadores de cinema independente, principalmente o pessoal envolvido com filme de gênero, terror, coisa assim. Na verdade, a influência é da infância, quadrinhos, né, depois cinema, primeiro televisão, depois cinema, né, e eu sempre tive essa fascinação pela coisa visual. Então eu tentei outras artes, entre aspas, ainda jovem, assim, eu achava que gostava de pintura, depois passei a fazer fotografia, né, mas sempre fascinado pelo cinema, né. E aí, um dia, por causa da fotografia que eu estava tentando, eu li numa revista de fotografia sobre Super 8, que na época eu peguei a metade do movimento, né? E eu sou de Porto Alegre, na verdade, nessa época era em Porto Alegre. E aí li numa revista sobre Super 8 e, como eu posso fazer filme, né? E aí, sem saber nada, eu comprei, trabalhava de office boy, né? Eu tinha 15, 16 anos. Aí eu juntei dinheiro, comprei uma câmera pequena. Aí comecei como sempre, como todo o pessoal começa assim, a fazer filmezinhos com os primos, com os irmãos. Aí comecei a ler alguma coisa sobre como se trabalhava, aí não, dá para editar, dá para cortar, aí fui comprando material devagarinho. E eu participei da metade, como eu falei, da metade para o final do movimento Super 8 em Porto Alegre, que era bem forte. Mas o pessoal em Porto Alegre, principalmente naquela época, era envolvido com um filme social, né, aquela coisa de o pessoal veio do interior, muita parte política por causa da abertura na época, e eu sempre ia na contramão querendo fazer filme de terror, fazer historinhas de suspense, né, e depois, por isso mesmo, aí não conseguia a colaboração que precisava, né, e aí eu fiquei um bom tempo sem trabalhar com cinema. E da onde que veio essa vontade de fazer o terror, o horror? Onde começou? Não, eu acho que é aquela coisa, como eu falei no começo, isso deve da infância, na verdade, né? Influência de história em quadrinhos, dos próprios filmes que a gente assistia, né? E depois eu sempre me interessei também pela maquiagem, pelos como é que eram feitos os monstros, porque eu acho que essa é a diferença. Tem o espectador passivo, que assiste, curte, né? E conhece os atores às vezes, ou então só se envolve com a história. E tem aquele que sempre fica curioso, como é que isso é feito, né? Tu não assiste com os mesmos olhos, tu curte a história,
tu se envolve com o que está acontecendo, mas tu vê, como é que fizeram aquele monstro, como é que matou, tu sabe que é fantasia, e aí te interessa saber como foi feito, e normalmente quando acontece isso tu acaba querendo fazer, então reproduzir aquilo que tu via. E qual que você acha que é a maior diferença desse cinema de horror feito naquela época para o cinema de horror de hoje em dia? Tem uma diferença enorme, assim, como eu falei no começo, principalmente na experiência de Porto Alegre, não existia, eu era o único que fazia. Aí, como eu estava explicando, eu fiquei um bom tempo sem realizar nada, e até aqui em 95 eu conheci o Baistorff, que a gente trabalha até hoje junto, né, em São Paulo, numa convenção de horror, e eu comecei a fazer foi a mesma descoberta novamente, assim, o VHS, né, e assim mesmo, quando a gente começou a trabalhar junto, ainda não existia. Hoje em dia é muito forte a coisa do terror. Não é só terror, a gente não faz só filme de horror, só de monstro, mas essa coisa de fantasia, esse cinema de gênero, né, tá retornando ao Brasil, né, e hoje em dia está muito forte. O pessoal curte, né, tem maquiadores ótimos, como o próprio Rodrigo Aragão, como tem o Fritz Heide, tem um monte de gente que está fazendo um trabalho bom. Então essa qualidade técnica, tanto de maquiagem, de efeitos e até de roteiros em cima de coisas regionais, hoje em dia está muito forte e muito interessante, mas no começo foi bem devagar, tem uma diferença enorme, assim. O cinema hoje, em vídeo ou em cinema, está muito mais profissional, enquanto a gente fazia, e no nosso caso a gente faz até hoje, a coisa mais trash, na verdade, não assumido, mas é trash pela produção, né? E você foi dono da Planeta Proibido, que foi a primeira loja de Comic Store do Brasil? Não foi a primeira do Brasil, mas foi uma das primeiras. A primeira no sul do país só existia em São Paulo e no Rio. E foi uma necessidade também, assim, como eu te falei desde o começo, eu gostava de quadrinhos e eu trabalhei em livraria e fiz várias coisas e quando eu trabalhava numa livraria que o pessoal descobriu que eu gostava de história em quadrinhos, e a mesma questão do cinema. Não era só ler o quadrinhos, quem é que desenhou, de quando é que é isso. Então também tu vai pegando uma cultura, né, autodidata do assunto. E aí, por causa disso eu acabei trabalhando especificamente com quadrinhos, e como eu já gostava também, evidente, da parte do cinema, senti a necessidade, não tem uma loja onde eu vou comprar coisa importada, coisa diferente, coisa alternativa, revistas de cinema importada, livros técnicos, né? Eu sou um colecionador também de material de cinema, então coleciono posters, fotos e material sobre cinema. Então, se eu tivesse lugar para mim comprar isso também, então já que eu não acho, então eu vou fazer. No quadrinho e cinema sempre tiveram uma relação. Para mim foi muito grande, assim. E aí depois, durante vários anos depois eu acabei abandonando a loja depois de uma fase não muito boa, e me dediquei só a ficar produzindo. Em 95, no primeiro HorrorCon, você conheceu o Peter Baistorff e acabou participando com ele, colaborando, né? Como é que foi essa parceria? Foi assim, foi a primeira HorrorCon, como eu te expliquei antes, hoje em dia tem inúmeras mostras, inúmeros festivais de cinema fantástico no Brasil. Na época foi o primeiro de todos. E aí, como eu já tinha todo esse envolvimento, quando eu li em Porto Alegre lá, vai ter um festival em São Paulo dedicado, e vai estar o Mojica, vai estar não sei o que, vou passar filmes de fora, eu pensei, não vou perder. Aí chegando em São Paulo, não conhecia ninguém, mas estava lá conversando com um, com o outro, e me falou, tem um maluco aí de Santa Catarina, lá do Sul, né, que era tudo paulista, carioca, e tem só um outro maluco do Sul aí que faz filme também. Aí apresentaram para o Baistorff, ele saiu, tomou uma cerveja junto e ficou aquele contato. Eu assisti o filme dele. Né, porque ele já tinha Canibal Mabuse Produções. Não, ele tinha só Canibal Produções. Ele tinha feito Criaturas Hediondas 1 e 2, eu assisti esse filme. Aí rolou assim uma interação. Aí a gente ficou trocando carta, e quando ele começou a preparar o roteiro do Monstro Legume do Espaço, o primeiro, ele me convidou. Eu tinha um fanzine também, que já falava de cinema, e ele me convidou, vem cá, eu vou te botar numa ponta e tu faz uma cobertura do filme, né, uma entrevista, uma cobertura, um making off do filme pro fanzines, beleza. Aí chegando lá, me envolvi com o pessoal, eu já comecei a ajudar na produção, tudo mais, e rolou o Monstro Legume com a minha participação. Aí a gente continuou trocando informação, começou a exibir o filme, e aí depois eu acabei já no segundo filme que a gente trabalhou junto, que foi o Eles Comem Sua Carne, eu virei produtor, e aí já comecei a ajudar nos efeitos especiais, e aí a história foi adiante, né. Em 2004, você lançou Quadrantes. Isso. Como é que foi fazer um filme de ficção científica no Brasil? Foi bem complicado. Até porque foi assim, eu sempre tive vários curtas, e o Quadrantes surgiu numa hora que eu estava com
me sentindo deslocado, assim, porque como essa história que eu falei de trabalhar com Baistorf chegou em 99, eu acabei me mudando para Palmitos. Né? Porto Alegre é grande pra caramba, e eu fui para Palmitos, que é uma cidade minúscula, né? Mas de boa, assim, mas eu sentia um deslocamento, assim, e o quadrante surgiu numa época assim que eu estava sentindo muito, né, o que eu estou fazendo aqui, né, me parece que não é meu mundo, e aí eu tive uma inspiração, e a gente estava meio parado na época com produção, já não estava rolando nada, e aí eu resolvi, bolei uma história numa noite, e aí comecei a juntar tudo, e aí eu fiz o quadrante gravei durante uns 4 meses, eu acho, ou mais, sem absolutamente nada de dinheiro, nada. Era só o pessoal que circulava por volta e reutilizando o material que a gente tinha, né, já de outros filmes da Canibal, e eu trabalho numa empresa gráfica lá em Palmitos, e aí eu consegui o material com eles, adesivos, materiais refletivos, e sobra de material, e eu fiz tudo ele com sobra. E foi interessante, assim. E depois a gente tinha na época todo um equipamento de edição e de efeitos ainda em VHS, e aí eu carreguei bastante nos efeitos em cima, eu gostei de fazer, mas é complicado. E como que você conheceu o Rodrigo Aragão? O Rodrigo, eu já conhecia o trabalho dele, já logo que começou a aparecer, como ele está sempre antenado, né, nessa coisa do cinema de gênero que acontece no Brasil, logo que apareceu o Mangue Negro, a gente já ficou assim fascinado, né? Ainda mais quando viu fotos e entrevistas sobre as maquiagens, sobre o que é. E depois assistiu o filme, foi incrível. E aí, nesse meio do caminho, o Baistorf entrou em contato com ele, ou eles se conheceram numa dessas mostras, né? É através do Baistorf que a gente se conheceu, correspondência e se falando por internet, coisa assim. Depois eu conheci ele pessoalmente, depois do Chupacabras, né? Aí numa mostra em Porto Alegre também. Né? E fechou tudo, que eu também eu faço os efeitos toscos da Canibal, né? Os efeitos legais, né? E aí a gente conversou bastante sobre isso, e tocou umas figurinhas assim de coisa, e aí ele vem trabalhar aqui. Com certeza. Koff, a gente vai para um rápido intervalo. Galera, não sai daí que o Videomaker volta já já.